Palestra de Joel Goldsmith. Não chameis homem algum na terra vosso pai. Tape 196A, parte 1. Boa noite. Essa pergunta provavelmente está relacionada com muitas questões que têm chegado a mim nesses dias. Então vou tomá-la como está aqui. Nossos telescópios modernos mostram que existem milhares de sistemas solares além do nosso. Sem dúvida alguma, alguns desses sistemas incluem planetas que, como a Terra, esfriaram e se desenvolveram e que podem ter seres humanos. Todos os livros religiosos que estudei, desde a Bíblia aos livros que foram impressos em 1957, falam sobre Jesus e o Deus Pai estando preocupados apenas com a raça humana na Terra. Pergunta: seria irracional para o caminho infinito ter algumas linhas falando sobre a preocupação ou a indiferença do Pai em relação a esses seres desconhecidos? Bem, vocês entendem essa questão? A pergunta é feita sobre a premissa de que exista vida em outros planetas. E, do ponto de vista científico, existe muita coisa na literatura atual alegando, naturalmente, que existe vida em alguns planetas e também que não existe vida em outros planetas. E, em alguns casos, que não existe vida em nenhum outro planeta senão a Terra. Essa pergunta se refere ao seguinte: se existe vida em outros planetas, é verdade que Deus e Jesus não têm preocupação alguma com eles, mas que têm preocupação apenas com as pessoas na Terra? O Caminho Infinito responde isso dessa forma: Deus é Espírito e Deus não pode ser localizado no tempo, espaço ou lugar. Não existe lugar algum onde Deus não esteja, porque Deus é a consciência infinita, o ser infinito. E de fato, não existe vida que não seja vida de Deus. Então, seria surpreendente se Deus não estivesse interessado em sua própria vida. Uma vez que você estabelece uma crença de que existe vida separada e à parte de Deus, você não tem mais um Deus infinito e assim não tem mais um Deus. Então você tem deuses. Para Deus ser Deus, ele deve ser o ser infinito. Para Deus ser Deus, ele deve ser o ser onipotente. E para Deus ser Deus, ele deve ser o infinito poder do amor. E então, Deus tem que ser onipresença. Assim, não haveria lugar algum onde Deus não esteja. A crença de que os planetas possam estar fora de Deus seria dizer que os planetas estariam fora da lei, fora da única influência controladora. Então, estariam sujeitos a qualquer lei que os mantivesse em ordem, na harmonia que é evidente. Se existe apenas uma coisa que é evidente, é que nos céus existe uma ordem divina, que existe uma influência que comanda e governa, que mantém os planetas em seus cursos, em suas órbitas. E assim, todos os planetas devem ser uma parte de um universo imenso e que a mesma lei, a mesma mente, a mesma alma, a mesma vida o permeia e governa. Se existe vida,
Vida humana em outros planetas é a mesma coisa que existe aqui. Portanto, deve estar debaixo da mesma lei, da mesma vida, do mesmo amor e da mesma verdade. Agora, isso não quer dizer necessariamente que qualquer que seja a forma de vida que possa existir em outros planetas deva necessariamente parecer conosco. Eu mesmo tenho visto na África vilas onde existem tribos inteiras, onde as pessoas têm apenas 75 centímetros de altura, 90 ou 80 centímetros. E no final, no outro extremo da mesma vila, existem tribos que têm 1,75 m, 1,5 m. Eu vejo que nenhuma dessas tribos se parecem conosco. Naturalmente, isso não significa que nós todos devemos ser parecidos. Da mesma forma que não temos que ter a pele branca. A vida de Deus é infinita, portanto, é infinita forma e podemos não saber, nesse momento presente, qual é a natureza dessa vida. Mas uma coisa é certa, existe vida em todos os planetas. Pode não haver vida humana, mas a vida existe pela simples razão de que Deus existe como o princípio que governa todas as formas. Então, qualquer que seja a forma que exista, mesmo que seja apenas a forma do planeta ele mesmo, Deus é o Deus desse planeta. O que confunde o mundo é olhar para um objeto e tentar descobrir o que ele é olhando para o mesmo. Eu lhes disse antes que essa é a falta da psicologia. Você vai a um psicólogo e ele olha para você e então tenta determinar quem você é e o que você é por olhar para você. Isso não pode ser feito da mesma forma que não pode olhar para um planeta e determinar a sua natureza a partir do material de que o mesmo é formado. Para compreender a vida, é necessário começar com Deus. Agora, alguns de vocês irão lembrar de algumas gravações e, naturalmente, se não estou enganado, isso está em meus escritos anteriores, em minhas anotações de classes. No tratamento, você não começa com seu paciente. Você começa com Deus. Eu não posso dizer quem você é, o que você é, ou qual é a condição de seu ser, ou o que fazer sobre isso, olhando para você. Mas, se puder levantar meus olhos acima de sua cabeça e começar com a palavra Deus, e então compreender que Deus é o princípio criador de tudo que existe. E quero lembrá-los de que aqueles de vocês que estão nos primeiros estágios do tratamento, que estão iniciando a dar tratamento, realizando o trabalho de cura, ou mesmo para benefício de sua família, irão precisar usar isso. Não existe utilidade em olhar para sua família, amigos ou pacientes e tentar ajudá-los através do que descobre sobre a humanidade deles. Essa é a razão porque nesse trabalho não damos atenção a diagnósticos físicos. Não temos interesse nisso. Nosso trabalho começa com a palavra Deus. Deus. Deus é o princípio criador de tudo que existe. Deus é a substância de toda forma. Deus, sendo infinito,
Deus, sendo o doador da lei, é a única lei que existe. A única lei que existe é a lei de Deus, ou lei espiritual. E por isso, você pode ver esse processo de que não existe lei material, não existem leis materiais e não existem leis mentais. Porque Deus é espírito e Deus é o único doador da lei, portanto, toda lei é espiritual. Não existem leis materiais governando você, ou sua família, ou seus pacientes, ou seus estudantes. Não existem leis mentais que possam impor a si mesmas no centro de seu ser. Então, se assim for, você vai ser a lei sobre a sua família e sobre o seu trabalho de cura. E você somente pode ser uma lei por lembrar de que Deus é infinito. Se existir qualquer lei, a mesma deve emanar de Deus ou não existirá lei alguma. Aquela que emana de Deus é uma lei espiritual. E se é uma lei espiritual, é eterna e infinita em sua operação. Deus, sendo infinito, é a substância de toda forma. E não existe coisa alguma que tenha sido formada, que tenha em si mesma, um traço de decadência, deterioração, doença ou morte. Apenas Deus é a substância de toda forma, a causa de toda forma, o princípio criativo de toda forma, a lei sobre toda forma, a vida de toda forma. Então, não faz diferença. O que vejo sobre você com meus olhos, eu nego. Não devo julgar de acordo com as aparências. Devo julgar de acordo com um reto juízo. Aparências testificam o fato de que você é macho ou fêmea, branco ou preto, alto ou baixo, saudável ou doente, rico ou pobre. Porém, o reto julgamento, o julgamento espiritual, diz que isso é sem sentido. Deus é o único princípio, o único pai e mãe da vida. O mestre confirmou isso? Bem, ele disse: não chame homem algum na terra seu pai, porque somente um é seu pai, Deus. Somente um é seu pai, aquele que está no céu. Esse é o único pai que você tem. Então, você não tem um pai americano, inglês, russo. Você não tem um pai branco nem preto, nem ocidental nem oriental. Essas são apenas formas que assumimos nessa particular fase da vida. Porém, o princípio criativo de cada um de nós. E quando digo nós, não estou simplesmente considerando o globo. Estou considerando cada planeta que faz parte do universo, da inteira criação. E lhe digo, Deus é o Pai, Deus é o princípio criativo, Deus é Espírito. Portanto, Ele é o seu ser espiritual. O ser dele ou dela é espiritual. Somos governados somente pelo princípio do Pai. Podemos chamar de princípio do pai e da mãe, porque para nossos sentidos é necessário o pai e a mãe para criar. Então, pode ser que o princípio criativo da vida tenha o que o mundo entende ser qualidades masculinas e femininas.
Porém, se for assim, macho e fêmea formam um, porque só existe um Deus, um Espírito, uma vida. E esse é o princípio criativo de tudo que existe. Agora, eu posso continuar pensando sobre você como um ser humano. E desde que eu possa continuar pensando sobre seus pais, sua educação, seu ambiente e todas essas coisas que contribuíram para seu presente estado de discórdia, eu mantenho tudo isso. Entretanto, desde que mantenha a minha mente fora disso, mantenha a minha mente firmada em Deus, desde que compreenda que tudo que existe emana de Deus, tudo que existe se desdobra e revela a si mesmo de Deus, todos e tudo que existe vive, se move e tem o seu ser em Deus, que eu e Deus, eu estou em Deus e Deus está em mim, eu estou em você e você em mim, então nós somos uma unidade no ser espiritual. Você vê então que à medida em que nós, como curadores, mantemos esse estado de consciência, essa realização de sua identidade espiritual, o seu nascimento espiritual, sua criação espiritual, nesse grau, seu nascimento espiritual vai formar aquilo que chamamos de cura. Podemos fazer surgir, então, aquilo que é chamado cura. Então, de repente, a discórdia física, mental, moral ou financeira começa a se evaporar. Não fazemos coisa alguma contra a mesma. Tudo o que fazemos é conhecer a verdade. Mas não conhecemos a verdade sobre seres humanos. Que verdade sobre um ser humano existe? Um ser humano que as Escrituras dizem que precisa morrer diariamente. A verdade que existe é a verdade sobre Deus e sobre a criação espiritual de Deus, a lei de Deus, a vida de Deus, o princípio de Deus, a alma de Deus, que é a alma do homem individual. Agora, somente com esse sentido de Deus, você pode começar a entender que qualquer que seja a forma ou formas de vidas que existam em qualquer lugar, no céu, na terra ou no inferno, devem ser formas da vida de Deus. Porque sendo a vida de Deus infinita, não existe outra vida. Quando você testemunha isso, vai descobrir que um dia, qualquer que sejam as formas de vida que existam em outros planetas, irão revelar a si mesmas, abrir a si mesmas na consciência do homem e não serão nem mais, nem perigosas, mas cooperativas e fraternas. Porque elas também devem ter o mesmo Pai. Não existe Pai na Terra, existe apenas um Pai, o princípio da vida espiritual universal. Agora, eu também lhes digo, vocês lembram de nossa lição em Isaías 58, que dizia que a verdadeira oração a Deus não é ficar por aí sabendo de alguma coisa, mas colocando em ação. E ele descreve essa ação. Vista seu irmão que está nu, alimente seu irmão que está faminto, sirva. Então eu lhe digo, é muito difícil para uma pessoa fazer acontecer curas permanentes de todas as nossas discórdias, simplesmente por recitar algumas palavras de um livro ou por pensar alguns pensamentos bons. Deve haver um modo de vida expresso.
Eu realmente conheço isso. Mas Jesus foi capaz de curar alguns doentes, sem que tenha havido uma grande transformação em suas consciências. E sei que podemos fazer o mesmo, porque testemunhei. De fato, isso aconteceu comigo. No passado, tive muitas curas lindas, quando não houve de forma alguma uma mudança evidente em minha consciência. Qualquer que tenha sido a mudança, aconteceu depois. Ou pode ter acontecido justamente ali, mas sem o meu conhecimento consciente da mesma. Então, pode ser que quando curamos alguém, ou melhor, quando trazemos uma cura, sem que pareça haver um simples sinal ou traço de mudança de consciência, vamos algum dia descobrir que a mudança realmente aconteceu, porém só se tornou evidente 1 ou 5 anos depois. Agora, o ponto que quero mostrar é esse. Para que você seja espiritualmente íntegro, harmonioso e completo, para que possa usufruir do reino de Deus na terra, se torna necessário que, além de qualquer conhecimento da verdade que tenha, você vá mais longe e conheça essa verdade da criação universal. De forma que não tenha uma casa dividida e coloque algumas pessoas à parte, como separadas e à parte de Deus, ou como se não fossem filhas de Deus. Vamos reconhecer que, humanamente, não apenas elas são pecadoras na extensão que nós somos, mas que existem pecadores piores do que nós nesse momento. Porém, se formos além, vamos reconhecer que algumas delas parecem estar quase além da redenção humana, quanto mais da redenção espiritual. Isso é verdade. Isso é exatamente o que um psicólogo descobriria. Porém, não nós. Não nós. Até onde nos diz respeito, Deus é o único Pai, o único princípio criador, a vida do homem, a alma do homem, o espírito do homem. Pode haver aqueles que ainda não sabem disso. Eles mesmos não sabem disso e, portanto, não podem demonstrar. Mas nós sabemos. E não demonstraremos isso para nós mesmos, exceto na proporção em que conhecermos essa verdade sobre os outros. Se você for ao altar para orar e então se lembrar de que não está reconciliado com seu irmão, de que não está reconhecendo que todos os homens são irmãos, que todos são filhos de um só Pai, desista e pare de orar por si mesmo. Deixe o altar e vá a algum outro lugar. Se sente calmamente e se reconcilie com seu irmão. Em outras palavras, vá para dentro e compreenda que Deus é o Deus dos justos e dos injustos. Deus faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Então, começará a perceber que você somente tem sofrido por causa de um estado de consciência dividido, uma família dividida. Você simplesmente colocou alguém desse lado do caminho e outro do outro lado do caminho. E o homem chamou um de bom e outro de ruim. Não, para nós não deve haver uma família dividida. Não deve haver um estado de consciência dividido.
Devemos concordar em que existe somente um princípio da vida. Quer seja nesse planeta ou em outros, quer seja em nossa própria nação ou em outras. Nós temos que reconhecer que Deus é a alma de todos os seres. Isso não faz de Deus o Pai de mortais. Significa que todo mortal, quer seja bom ou ruim, eventualmente precisa morrer para a crença na mortalidade e acordar para a realização da sua verdadeira identidade. Então, não estamos conhecendo a verdade sobre seres humanos. Não estamos conhecendo a verdade sobre mortais. Estamos conhecendo a verdade sobre Deus e sobre a criação de Deus. E o conhecimento dessa verdade desperta o homem de sua mortalidade. Essa é a ação daquilo que chamamos de tratamento. Se sentar aqui e conhecer a verdade de que Deus permeia cada canto dessa sala, que Deus preenche todo espaço, que Deus é a vida e a alma do ser. Deus é infinito, portanto, Deus é a lei sobre cada indivíduo, sobre cada forma de expressão nessa sala e em qualquer lugar além da mesma. A graça de Deus é nossa suficiência, não apenas para aqueles de nós que estão tentando ser bons, mas também para aqueles que ainda não acordaram para o fato de que a bondade é a nossa verdadeira natureza. Não separamos ninguém nessa sala. Não separamos ninguém e dizemos: isso não é verdade sobre você ou para você. Não pensamos sobre ninguém nessa sala como sendo merecedor de punição, ou precisando ser punido, ou merecendo qualquer tipo de punição, porque sabemos que Deus preenche essa sala. E a graça de Deus é para os santos e para os pecadores. A graça de Deus é para os justos e para os injustos. É o conhecimento dessa verdade o suficiente para acordar qualquer mortal nessa sala para fora de seu sonho mortal, de forma que quando abrir seus olhos possam dizer: esse sou eu. Eu não sabia, mas eu sou espiritual. Estou na casa do meu Pai, debaixo da graça de Deus. O segredo da cura espiritual é acordar a consciência humana para fora do sonho de sua mortalidade. Você não pode fazer isso por fazer coisa alguma a um ser humano ou dizer coisa alguma a um ser humano. Você faz isso por conhecer a verdade. Seu paciente, seu estudante, o membro de sua família, talvez a milhares de milhas de distância, não tem nada a ver com você. A alma deles, o espírito e a mente deles estão justamente aqui. E a verdade que você está conhecendo justamente aqui está levantando-os justamente ali. Agora, não importa sequer se você conhece a verdade completamente. Não faz diferença alguma se conhece uma porção de afirmações metafísicas, ensinamentos metafísicos. Não é isso o que conta.
O que conta é se você aceitou ou não o fato de que Deus é o ser universal. Muito obrigado.